Fala pessoal, beleza? Aqui é o Natan e esse aqui é o Lucro Ativo, nosso novo canal no YouTube aqui. E a nossa missão nesse canal é te ajudar a iniciar no mundo dos investimentos de forma simples e descomplicada. Imagino que você, assim como muitas outras pessoas que falam comigo no dia a dia sobre investimento, que me perguntam como começar, o que que eu posso fazer para rentabilizar o meu dinheiro, o que que eu posso fazer para guardar num local que é seguro, que eu consiga ter algum tipo de rendimento que seja adequado, um rendimento maior do que a famosa poupança, né? Imagino que essa seja a sua dor também. Tendo essas dúvidas, essas questões em mente, muita gente me pergunta: o que que eu devo fazer primeiro? Como que eu posso começar? Porque às vezes eu vejo muito conteúdo no YouTube, eu vejo muita informação, muito vídeo, mas é tudo muito desconexo, não tem um roteiro, não tem um roadmap que a gente chama, né? Que é um vídeo em sequência do outro, ensinando como fazer. E visando responder essas pessoas, é por isso que eu tô aqui gravando esse vídeo hoje e eu espero que você possa sanar suas dúvidas. Vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer, e aqui eu vou estar tentando te passar 5 passos básicos, é o seguinte. A primeira coisa é você organizar suas finanças, porque assim, pensa comigo, não tem como você querer começar a investir, não tem como você querer buscar informação de investimento, o que que é uma ação, o que que é um fundo imobiliário, o que que é uma criptomoeda, o que que é um tesouro direto, se você não tem noção de como estão as suas finanças. Então, o primeiro passo é esse. Deixa eu entender aonde que eu tô, para depois eu definir aonde eu quero ir. E o que que eu quero dizer com isso? Sendo bem prático, um primeiro passo prático é você ver o que que você está gastando, com o que que você está gastando. Então, uma recomendação fácil é você entender, fazer uma lista, uma planilha e colocar os seus gastos em sequência para você enxergar. Pô, eu tenho um gasto com isso, eu tenho um gasto com isso, eu tenho esse gasto fixo, eu gasto com alimentação, eu gasto com transporte, e você vai definir quanto você gasta por mês. A gente costuma falar que você tem que descobrir essa relação matemática, que é o quê? Quanto eu ganho e quanto eu gasto. Porque não tem como você começar a investir sem você ter essa informação primeiro, porque você pode estar numa situação em que você tem gastos muito superiores à renda que você tem. E se você tem gastos muito superiores à renda que você tem, como que você vai ter uma sobra de dinheiro para você poder investir? Não faz sentido. Tá pegando? Não faz sentido. Então, o que que você tem que fazer? Você tem que mapear todos esses seus gastos, ver quanto você ganha, todo tipo de renda que você tiver, seja um salário, seja uma renda extra, você colocar num papel, colocar numa planilha e você também colocar os seus gastos do lado. E você vai entender como que está a sua situação financeira. Se você não, você está no negativo, você perceber que você está no negativo, que, nossa, Natan, eu estou gastando muito mais do que eu ganho. Aí a gente tem um sinal vermelho aí, porque você precisa corrigir isso. E como você pode corrigir isso? Tem 2 formas de você corrigir isso. Ou você analisa esses gastos e vê o que você pode cortar para que a sua renda, todo o dinheiro que entra na sua conta, ele seja superior ao que você gasta, ou você vai ter que fazer alguma coisa para você ganhar mais dinheiro, a fim de você manter o mesmo padrão de vida e você tenha um excesso de renda, uma sobra de renda para você poder investir. Tem pessoas que realmente é muito complicado, tem pessoas que ganham pouco. Mas assim, tem como você fazer isso. E a melhor saída é você mapear os seus gastos, ver o que dá para você cortar, o que é não essencial, porque muitas coisas que a gente gasta são coisas não essenciais, assim. Óbvio, você não vai cortar o seu cafezinho, você não vai cortar o seu pãozinho de queijo de manhã, você não vai cortar o seu lazer no fim de semana. Mas procura observar aquelas coisas que você não precisa, que você gasta por impulso, por exemplo. E a segunda opção é você aumentar os seus ganhos. Tente fazer uma renda extra, vender alguma coisa. Se você tiver um carro, entrar no aplicativo para que você possa ter mais dinheiro entrando, para que você possa começar a investir essa diferença da renda. Uma segunda questão que falam comigo direto e que me perguntam é: poxa, Natan, mas às vezes no meu salário ele só sobra R$ 50, R$ 100. Poxa, dá para eu fazer alguma coisa com isso? Dá para eu começar a investir com isso? E sim, dá para você começar com R$ 10 se você quiser. Hoje em dia o mercado financeiro, eu falo por experiência própria, porque quando eu comecei lá em 2020, logo eu tenho 5 anos de mercado financeiro e de investimentos, quando eu comecei, eu trabalhava como aprendiz.
eu ganhava R$ 600 por mês. E eu lembro que eu separava de R$ 20 a R$ 50 para eu investir todos os meses. Nossa, não é algo que vai mudar a minha vida, mas é para vocês verem que é possível você começar a investir com pouco dinheiro. Então, de cara, eu já quero quebrar esse mito de que assim, eu preciso, nossa, ganhar muito, eu preciso ter muito dinheiro para começar a investir. E aqui, de fato, realmente, R$ 50 não vai mudar a sua vida. Nominalmente falando, assim, o número não vai mudar a sua vida. Mas é interessante você começar com R$ 50, porque vai criar em você o hábito de você poupar todos os meses. Os R$ 50, eu sempre falo para os meus amigos, para as pessoas que me perguntam, eles são importantes porque eles vão moldar o seu comportamento. E investimento é muito ligado a comportamento. Muito mais ligado a comportamento do que a números em si, a você saber matemática, ser uma pessoa extremamente instruída, sabe? É muito mais ligado ao comportamento, a você ter o hábito de fazer aquilo todos os meses. E você investindo pouco dinheiro vai te dar o hábito, vai moldar o seu comportamento e você vai conseguir também aprender. Porque imagina só, se eu sou uma pessoa que eu quero começar de cara com R$ 1.000 investindo, R$ 2.000, R$ 3.000, e eu não sei nada sobre investimentos, qual a chance de eu perder esse dinheiro e fazer uma cagada muito grande? É muita, assim, a probabilidade é muito alta. E aí, se eu perder, eu vou estar perdendo R$ 3.000. Agora pensa bem, se eu começar com R$ 50, com R$ 10, com R$ 100, e eu fizer uma cagada muito grande, porque eu estou começando, se eu fizer uma cagada muito grande, poxa, eu só perdi R$ 100. Vai doer um pouquinho? Vai doer um pouquinho. Mas são R$ 100, é muito diferente de R$ 3.000, é muito diferente de R$ 2.000. Então, o mais adequado é que você comece com pouco dinheiro mesmo. Porque assim você consegue criar o hábito e também, enquanto você investe esse pouco dinheiro, você consegue aprender mais sobre o que você está fazendo e se tornando cada vez melhor. Logo, quando você tiver uma capacidade de colocar mais dinheiro, você vai estar sabendo o que você está fazendo. Então, a terceira coisa que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: quando a gente entra no mundo dos investimentos, a gente precisa definir objetivos. O que é definir esses objetivos? O que você quer com esse dinheiro? O que você quer guardando esse dinheiro, investindo esse dinheiro, multiplicando esse dinheiro? E aqui vale objetivos dos mais variados possíveis. Mas, para simplificar, seja você quer comprar um carro novo, você quer comprar um apartamento, você quer ter uma reserva para aposentadoria, você quer ter uma segurança financeira, a gente vai definir esses objetivos em três categorias. Essas categorias são o primeiro objetivo de curto prazo, um segundo objetivo de médio prazo e um terceiro objetivo de longo prazo. Vamos só, por exemplo, definir que esse de curto prazo é um dinheiro que você vai precisar, por exemplo, a qualquer momento. É um dinheiro que você tem que ter fácil nas suas mãos. Esse segundo objetivo de médio prazo pode ser um objetivo de 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Pode ser um carro, pode ser uma casa, pode ser um celular, seja se você queira colocar esse prazo para comprar um celular, enfim, o que você desejar. E o terceiro objetivo é um objetivo de longo prazo. Esse objetivo de longo prazo, ele pode ser, por exemplo, uma reserva para sua aposentadoria, a sua independência financeira, ou até pode entrar nesse sentido da casa ou de um carro, que você veja que vai exigir mais capital e vai exigir mais tempo para que você possa juntar esse dinheiro. E visando esses objetivos, a gente tem algumas formas de investir conforme cada um deles. Mas eu quero que você pense, o que você quer fazer com esse dinheiro nessas três categorias? O que você quer fazer? O objetivo de curto prazo, geralmente a gente define ele como uma reserva de emergência, que é um dinheiro justamente para emergência, como diz o nome, né? O de médio prazo, que seria o segundo objetivo, fica a seu critério, como eu disse, o que você quer fazer com esse dinheiro. E o terceiro objetivo está relacionado à independência financeira e à aposentadoria. Dessas três formas, a gente investe em produtos diferentes, a gente escolhe produtos diferentes que atendam às necessidades de cada objetivo. Por exemplo, objetivos de curto prazo, eles têm uma característica totalmente relacionada à segurança. Então você precisa que o investimento que você for colocar esse dinheiro, ele seja seguro e ele esteja de fácil acesso. Tem que ser algo muito rápido, o dinheiro tem que estar na sua mão em até 2 dias no máximo.
Então, por exemplo, a gente usa a reserva de emergência e essa reserva de emergência ela é para cobrir qualquer emergência que você tenha no seu dia a dia. Imagina que você tem um carro e você trabalha com ele. E você acorda de manhã, o pneu do seu carro está furado. É uma emergência, não é uma emergência? Você precisa do carro para trabalhar. E se você não tem dinheiro, como que você faz? Você fica sem trabalhar? Imagine que você, por algum motivo, tá andando na rua, caiu, quebrou o dente. Logo o dente da frente. É uma emergência, você não concorda? Aí você tem que ir no dentista e você tem que desembolsar um valor para ele poder fazer uma prótese para você, fazer algo que corrija aquela situação. Imagine que você tem o seu celular e você foi roubado. Ou seu celular caiu e quebrou. É uma emergência. E hoje em dia nós temos tudo no celular. Então você precisa ter um, uma reserva financeira nessa categoria de curto prazo, que ela é para suprir as suas emergências, justamente como diz o nome, é para suprir as suas necessidades de curto prazo. O segundo objetivo, que seria o de médio prazo, ele já tem uma característica já tem uma característica diferente do primeiro. O de médio prazo, ele não necessariamente vai ser um dinheiro que você vai poder mexer a qualquer momento. Ele não necessariamente vai ser um dinheiro que você vai poder mexer. Você pode estar tomando um pouquinho mais de risco, você pode estar sujeito um pouquinho mais de risco e, por consequência, você pode ter um pouquinho mais de rentabilidade também. Porque é um dinheiro que você vai usar para adquirir, como eu disse, daqui 2 anos, 3 anos, 4 anos. Então você pode se dar o luxo de não mexer nesse dinheiro por agora. E nós temos também outras categorias de investimentos que se adequam a esse objetivo. E o terceiro objetivo é o objetivo de longo prazo. É o dinheiro que realmente você não vai mexer por um bom tempo. E é muito importante você ter esse terceiro objetivo de longo prazo, que eu vou chamá-lo de aposentadoria, por exemplo. Porque é bom que você tenha uma reserva financeira para os dias em que você não esteja mais trabalhando, ou para que você decida não trabalhar, se você quiser. Principalmente hoje em dia, o nosso país passa por uma situação muito complicada relacionada com previdência. Então, você ter essa reserva financeira para o longo prazo, aqui eu estou falando de 10, 20, 30 anos, depende muito da sua idade, é muito importante você pensar nisso, sabe? É muito importante você ter. E nós temos também outras categorias de investimento, que são investimentos que eles também não necessariamente você vai conseguir mexer esse dinheiro, geralmente está atrelado a investimentos um pouco mais de risco, geralmente ações, fundos imobiliários, e também são chamados de ativos geradores de renda, que eu gosto de falar, que são ativos que te geram dividendos, eles te geram um dinheiro na sua conta todos os meses, ou a cada 3 meses, a cada semestre, e que no futuro, eles, feito dos juros compostos, eles viram uma bola de neve e na sua aposentadoria você acaba tendo algo muito expressivo e relevante. Certo, agora falando um pouco sobre o quarto passo, é o seguinte. Aprofundando um pouco mais sobre reserva de emergência, eu acredito que aqui seja um pilar extremamente importante. Como eu disse, a reserva de emergência ela é um colchão financeiro para que você tenha emergências. Então, vamos pensar em alguns tipos de investimento que você pode estar escolhendo para você deixar a sua reserva de emergência. Esses investimentos, eles têm que ter facilidade de acesso, eles têm que ter um rendimento adequado e ele não pode ser muito arriscado. Geralmente a gente utiliza o que é considerado o mais seguro pelos investidores, é o Tesouro Direto. Então a gente investe num título do governo, através de uma plataforma chamada Tesouro Direto, e o título que a gente investe do governo é o título Tesouro Selic. A taxa Selic ela é a taxa de juros básica definida pelo Banco Central. E essa taxa ela é variável. A cada 3 meses, 4 meses acontece uma reunião no Banco Central e eles definem qual a porcentagem que eles vão deixar essa taxa básica de juros. E o Tesouro Selic, o título do governo, ele é atrelado a essa taxa. Então você consegue ganhar o rendimento que o Banco Central define para você. E o que seria um título do governo? Basicamente, o governo ele emite um título de dívida com você, para com você. Ou seja, você está comprando um título de dívida do governo. E o governo ele tem a obrigação de pagar uns juros sobre esse título de dívida
que você está comprando dele. No caso, você está comprando um título de dívida e emprestando o seu dinheiro para o governo. E o governo, através da taxa básica de juros, ele define o rendimento que ele vai te pagar esse empréstimo que ele está solicitando para você. Hoje a taxa de juros está a 15%, né? E na data que eu estou gravando esse vídeo. Então, se você tá por esse rendimento, você vai estar ganhando aí algo em torno de 15% ao ano. Bom, ainda entrando sobre reserva de emergência, que eu acredito que seja o pilar fundamental no começo, quando você começa a investir, nós temos algumas opções para você poder. Algumas opções que têm fácil acesso, você vai ter um rendimento adequado e você vai ter uma certa segurança. Bom, ainda entrando nesse tópico da reserva de emergência, nós temos alguns investimentos que você pode, algumas opções de investimento que você pode estar escolhendo para você deixar o seu dinheiro. Opções que são seguras, opções que você ganha um rendimento adequado e você tem a facilidade do acesso, você pode resgatar a qualquer momento. Uma primeira opção seriam as contas remuneradas, geralmente dos bancos, né? Aí as mais famosas são as caixinhas do Nubank, você tem Mercado Pago, Banco Inter, que são instituições que eles te oferecem contas remuneradas. Você consegue ter um rendimento ali de 100% do CDI, que é uma taxa básica definida pelos bancos. Atualmente está em 15% ao ano. Então você consegue ter esse rendimento deixando numa dessas instituições. São instituições seguras, instituições que são grandes, conhecidas no mercado. Então elas oferecem para a gente tudo isso, todas essas características que eu falei. A segurança, a facilidade do acesso e um bom rendimento. Uma segunda opção seria você comprar um título do governo, do Tesouro Federal. Aqui no caso você estaria emprestando dinheiro para o governo e o governo se propõe a pagar uns juros a você. Como que a gente faz isso? Através do Tesouro Direto, que é a plataforma do governo. E lá no Tesouro Direto a gente consegue comprar um título do governo que se chama Tesouro Selic, que é atrelado à taxa básica de juros definida pelo Banco Central. O Tesouro Selic é considerado o investimento mais seguro do país. Então, Nathan, tem algum risco, tem alguma coisa? Basicamente, o risco é o risco país. Então, se o país quebrar, é porque geralmente todas as coisas antes do país já quebraram. Mas tem esse risco, que é o risco país, só que, em contrapartida, pensa bem, um cenário em que o governo não te pagaria seria um cenário catastrófico. Estaríamos vivendo num cenário quase apocalíptico. Mas tem esse risco, é bom salientar que tem esse risco. Mas é considerado o mais seguro do Brasil, apesar desse risco. Uma terceira opção seria você optar por um CDB, geralmente que é distribuído em bancos. Os bancos também oferecem CDBs, mas eles são mais comuns nas corretoras. Então você abriria conta numa corretora e você teria ali uma aba de CDBs, que é um certificado de depósito bancário, que é o quê? No caso, você emprestaria o dinheiro para o banco, só que através de um título de dívida, assim como funciona para o governo, só que dessa vez você estaria emprestando para um banco específico, uma instituição financeira, uma empresa que quer captar o seu dinheiro. Qual que é a diferença, basicamente, de eu colocar numa caixinha e de eu colocar num CDB? Hoje em dia, na prática, eu não vejo tanta diferença, porque das duas formas você está investindo, você está emprestando dinheiro para o banco ou para a instituição que você está deixando o dinheiro. A diferença é que na corretora, como você tem diversas opções de CDBs, diversas opções de instituições querendo o seu dinheiro, você pode ter acesso a taxas melhores, rentabilidades melhores. E você tem diversas instituições mesmo, com diferentes níveis de risco. Então a corretora é basicamente um local, uma mesa de negociação que ela te fala: Nathan, eu tenho esses 10 bancos, eu tenho essas 10 instituições financeiras, você pode escolher qual você vai emprestar o seu dinheiro. Diferentemente quando você tem uma conta no Nubank, por exemplo, você tem que deixar o seu dinheiro no Nubank e emprestar somente para ele. E aí, para você emprestar para outra instituição financeira, você teria que abrir conta em outra instituição financeira e colocar o seu dinheiro lá. Então, a corretora ela é um balcão em que você tem muitas mais opções.
Basicamente são essas três formas que você pode deixar a sua reserva de emergência. E lembrando, a reserva de emergência ela tem que estar num local seguro, tem que ser de fácil acesso e você tem que ter uma rentabilidade adequada. O próximo tópico seria você partir para ação, partir para a prática. Revisar tudo isso que eu falei aqui ou anotar tudo isso que eu falei e tentar traçar um plano para que você comece logo a fazer o seu dinheiro trabalhar para você. Então, você começar a revisar suas finanças, definir os seus objetivos, o que você quer com isso, se você quer mudar de vida, se você quer uma aposentadoria tranquila, se você quer comprar um carro novo, se você quer comprar uma casa, procurar saber mais sobre as formas de investimento, o Tesouro Selic, é você separar R$ 50, R$ 100 e aplicar numa caixinha do Nubank, aplicar numa caixinha do Mercado Pago, de qualquer banco que você tenha uma conta aberta e ele te ofereça esse tipo de serviço. Ou abrir conta numa corretora para que você possa investir nos títulos do governo, ter opções de CDBs. Seria basicamente isso. E começar, o importante é começar e ter o compromisso consigo mesmo de você todos os meses colocar alguma coisa, você ter esse compromisso, né? Ter o objetivo em mente, não, eu quero fazer isso, dar tempo ao tempo, porque uma das coisas que é muito importante você ter quando você começa a investir é paciência, porque tem investidores famosos que falam que é como ver a grama crescer e procurar formas de você ganhar mais, de organizar suas finanças. E todo mês ali, juntando 50, R$ 100, R$ 150, o quanto tiver dentro do seu orçamento. O ideal geralmente é você guardar 10% da sua renda, que são o que os livros falam, alguns especialistas falam. Mas eu consigo, se você é o tipo de pessoa que consegue guardar mais, consegue guardar 15%, 20%, pô, legal também. É interessante, você vai chegar mais rápido no seu objetivo. Se você não tem essa capacidade de guardar muito dinheiro, guardar uma parcela significativa da sua renda, é interessante você procurar formas de você conseguir ganhar mais. Isso vai ser muito bom para você, porque você vai estar tanto elevando a sua renda para você conseguir reter mais dinheiro, como também para você poder gastar mais com as coisas que você gosta. Bom, esses foram alguns tópicos aí que eu acho que são necessários para você começar a investir. Se você gostou dessas dicas aí, dá um like aí, se inscreve aí no canal, a gente vai fazer uma série de vídeos aí com temas mais aprofundados. Se você tem alguma sugestão, se você tem alguma dúvida específica, deixa aí também, a gente vai estar olhando aí o que vocês deixarem e ter ideias para os próximos vídeos. Beleza? Valeu!